E aí, conseguiu ver qual que é o principal problema da Clash? Se você não conseguiu, vê esse ponto agora. E aí, pessoal, com esses 2 pontos vocês conseguiram ver qual que é o principal problema da Clash? Se você conseguiu ter uma noção do que seja, cara, faz favor pra mim, deixa aí nos comentários, tá? Que no final eu vou falar, mas não vale ver o vídeo inteiro, ver o que eu vou falar depois e deixar nos comentários. Então, se você tem uma ideia, deixa aí nos comentários, que no final você vai ver se você acertou ou não, beleza? Galera, pra começar o nosso review de hoje, né, eu vou falar da Clash 100 V3, como eu já falei sobre as especificações, pinturas e tecnologias, eu vou falar de como ela se comportou em quadra, beleza? Então, pessoal, nos primeiros momentos que eu comecei a bater bola com ela aí, no bate-bola com meu parça, nos 3 primeiros games, eu vi que essa raquete estava chegando rápida demais nas bolas. Então, quando eu batia direitinha cruzadinha, ela estava saindo para lateral, quando eu batia esquerdinha cruzadinha, ela saía pela lateral. Isso porque ela é rápida demais, graças, né, às especificações dela, swing weight baixo, raquete muito rápida. E como eu jogo com a raquete um pouco mais pesada e com swing weight maior, realmente essa raquete demorou um tempinho para eu me adaptar. Passando esses primeiros momentos, pessoal, o meu jogo de fundo de quadra foi basicamente eu pegando essa raquete, o potencial de spin que ela trouxe para essa versão, e jogando bolas profundas com a margem de segurança muito boa e com potencial de spin incrível. Então, com a direita eu conseguia abrir ângulos, tanto abrir ângulos como jogar e empurrar meu adversário para trás da quadra. Beleza? Então, na esquerda, pessoal, eu achei, tipo assim, ela fantástica, porque eu consegui me manter nas trocas com confiança, com segurança, com a margem boa da rede. Consegui abrir ângulos com ela também, abrir ângulo, depois voltava na minha esquerda, eu conseguia tirar um pouco de tempo, mandar na paralela. Então, assim, super bacana, super jogável no meu backhand, eu achei. E para incrementar, para acrescentar um slice que foi fantástico, velho. Muito efeito mesmo no slice que incomodava, que abaixava bem, né? E que deixava o meu jogo de fundo um pouco mais versátil, um pouco mais criativo. No meu saque, pessoal, eu não consegui uma potência, eu não consegui aquele primeiro saque que eu já recebo a segunda bola e finalizo o ponto, né? Não consegui um volume muito grande de aces no meu jogo, mas eu joguei mais pensando no ponto, em como eu ia começar o ponto, do que pensando em agredir logo no primeiro saque. E meu segundo saque, senti a confiança necessária para posicionar ele também, né? Mas jogar com a margem de segurança boa e com um efeito muito bacana. No voleio, assim como a esquerda, eu acho que foi sensacional, mas principalmente nos voleios, aquela sensação que eu tive com as clashes antigas, tanto a V1 como a V2, um pouco melhorada, é aquela sensação xoxa, morta no voleio, parece que a bola não sai da raquete. E a sensação mesmo, né, de toque, essa versão veio muito melhorada, muito mais firmeza nos voleios. Principalmente em voleios que eu tenho mais dificuldade, como os voleios altos da minha esquerda, foram assim, extremamente fáceis de executar, e ela veio com uma estabilidade nesse sentido muito maior, além de ser mais rápida nos voleios. Então, voleios de reflexo, voleios que você precisa de uma agilidade maior com a raquete vai te ajudar demais. Mas o principal fundamento que eu gostei dela foi a devolução, pessoal. Devolução independente do primeiro ou segundo saque do seu adversário, você consegue uma devolução com muita profundidade e potencial de spin. Então fica muito difícil para o seu adversário, logo nos primeiros momentos ali, te agredir,
Porque você já consegue uma bola um pouco mais alta, né, com profundidade, já dá para você se reposicionar e começar a jogar o ponto daí. Vamos ver se vocês acertaram? Vitor, qual que é o principal problema da Clash? Cara, a Clash, graças à sua super flexibilidade, 54 de rigidez, né, uma das raquetes mais confortáveis do mercado, cara, ela tem um preço que é a falta de potência, né? Eu não consegui imprimir um ritmo muito forte com a minha direita, com a minha esquerda, eu não consegui um número muito significativo de winners, mas é graças à proposta que essa raquete traz. Então, para quem que eu indico essa raquete? Pessoal, primeiro, se na sua lista tá como critério principal conforto, a Clash não tem igual. Ela é uma raquete fantástica. E, pessoal, recomendo essa raquete aqui para aqueles jogadores iniciantes, intermediários, principalmente iniciantes, adultos, que precisam da raquete para desenvolver a técnica no esporte e não preocupar, nossa, eu vou ter uma lesão, desconforto, aprender, e essa raquete vai ajudar muito no seu desenvolvimento, porque ela vai fazer você jogar os pontos, né? Vai fazer você jogar tênis mesmo, né? Pensar nas jogadas enquanto você executa os movimentos. Você vai ter características muito boas nela, que é características de controle, você vai ter uma raquete que você pode soltar o braço, que ela vai dar uma segurada, você vai ter um nível de potencial de spin excelente, então é uma raquete muito completinha para você que está começando no esporte e é uma raquete de performance. Futuramente, quando você precisar de potência, você pode diminuir a tensão dela, colocar uma corda, né, com propriedade de potência e depois fazer uma customização com um pouco de peso, que já vai ajudar bastante, porque o aro dela é sensacional, pessoal, né? Essas propriedades de flexibilidade dela são incríveis, então vale a pena você ter um aro desse e dar uma customizada, beleza? Galera, se você tá sentindo falta do bate-bola na quadra, eu tenho o gameplay comentado dela que tá na minha área de membros. Super barato, você me ajuda bastante, é R$ 7,90. Se você quiser o gameplay completo dela, é só entrar lá e me dar uma força, beleza? Então, galera, esse é o review da Wilson Clash 100. Se você tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários, que eu terei um prazer imenso de te responder. E outra coisa, ela arrebenta a corda bem fácil também, tá? É outro contra dela. Fora isso, topzera. Falou? Galera, valeu demais, grande abraço e até a próxima. Fui!